Bom dia a todos, eu me chamo Alana de Vitte Fabres e no dia de hoje estarei apresentando a minha dissertação de mestrado, que é intitulada como Análise do modo de resiliência triaxial de misturas recicladas a frio, estabilizadas com emulsão e incorporação de cimento e cal. A minha professora orientadora é a professora Tatiana Curial Servo e a co-orientadora é a doutora Chavelle Brandani. Então, primeiramente, na atualidade, vem se discutindo sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que veio da Agenda de 2030 no ano de 2015, o qual discute sobre 17 objetivos que um país e uma nação deve se ter para conseguir atualizar e se desenvolver de forma sustentável. Dentre esses 17, 4 podem ser utilizados como pesquisas e desenvolvimento na pavimentação. Dentre eles está o nono, que é de Indústria, Inovação e Infraestrutura, o 11º, que é de Cidades e Comunidades Sustentáveis, o 12º, que é de Consumo e Produção Responsáveis, e, por último, o 13º, que é de Ação contra as Mudanças Globais do Clima. Além desse desenvolvimento sustentável que o país deve ter, o Brasil vem enfrentando certas dificuldades para manter uma malha rodoviária, de certa forma, eficiente, principalmente devido a essa malha rodoviária ser apenas de 20% da extensão de estradas do Brasil. Ou seja, esses 20% estão sobrecarregados pela ação climática e também pelo alto volume de tráfego que tem no nosso país hoje em dia. Sendo assim, então, são desenvolvidas técnicas para que sejam supridas tanto as necessidades de desenvolvimento sustentável do país, quanto também a esses problemas que acabam acontecendo na nossa malha rodoviária. Uma das soluções que podem ser encontradas na atualidade é os pavimentos de misturas recicladas a frio, aonde se reutiliza o material já degradado do revestimento em uma aplicação numa nova camada. Ou seja, é retirado esse material e posteriormente ele é estabilizado e adicionado em uma outra camada. Comumente, essa mistura ela é utilizada na camada de base e subbase, estabilizadas geralmente com uma emulsão asfáltica ou uma espuma asfáltica e também com agentes hidráulicos como cal, cimento ou cinza volante. Entretanto, esse comportamento dessas misturas elas podem variar por ser ainda muito recentes a sua utilização em campo. Sendo assim, fica-se a dúvida de qual seria o comportamento desse material. Se ele teria uma influência da cura, se ele teria uma influência do tipo de material que é utilizado, qual que é o fresado da área, do fresado de onde ele vem. Também a umidade ótima dessa mistura que será produzida a partir desse material e as cargas a que ele será submetido posteriormente. Tem-se uma discussão, então, no cenário nacional sobre qual tipo de mistura seria esses materiais, uma mistura de materiais granulares ou uma mistura que possa ter um comportamento viscoelástico, já que ele tem o ligante envelhecido e, posteriormente, é feita uma estabilização com outro agente asfáltico. Portanto, essa pesquisa tem como objetivo descrever e analisar o comportamento resiliente dessas misturas recicladas a frio, com o material estabilizado com emulsão e acrescido do cimento Portland ou da cal hidratada. E assim aplicando o módulo de resiliência triaxial de cargas repetidas. Foi desenvolvido, então, 4 objetivos específicos para serem analisados. Primeiramente, avaliar a influência do fresado, estabilizado com a emulsão asfáltica, cimento Portland e a cal hidratada, no comportamento resiliente do material. Posteriormente, seria feita a análise da influência do estado de tensão nas misturas com incorporação e as adições de emulsão, cimento e cal.
Por fim, então, seria aplicado um modelo comparativo de rigidez nos resultados obtidos e, assim, contribuir para o banco de dados do método de dimensionamento nacional do Medina das misturas de fresado disponíveis aqui no Rio Grande do Sul. Quanto ao referencial bibliográfico, foram estudados diversos autores de que forma foram analisadas as misturas a que eles fizeram esses estudos, principalmente quanto às porcentagens dos materiais que foram utilizados nesta pesquisa, que foi a emulsão asfáltica, o RAP fresado e os aditivos hidráulicos de cimento e cal. Também foi dada uma atenção um pouco maior quanto à incorporação de água, pois alguns dos autores eles trazem a emulsão já com a água e incorporação de mais alguma porcentagem de água, e outros desconsideram a água contendo na emulsão. Sendo assim, então, tem-se o fluxograma da pesquisa. Primeiramente foi coletados os dados, o agregado natural, o RAP fresado, a emulsão asfáltica, a cal hidratada e o cimento Portland. Depois foi feita a dosagem das misturas, definindo assim as porcentagens com base na bibliografia. E por fim foi feita a compactação no Proctor a partir do procedimento 04 da Petrobras 2010. Posteriormente, então, foram feitas as moldagens dos corpos de prova no Proctor. O processo de cura que eles passaram foi de 48 horas a 60 graus Celsius. Enfim, foi feito o ensaio de triaxial de cargas repetidas para descobrir e ter os resultados de modo de resiliência desses materiais. Posteriormente, também foi feita uma análise da reologia das massas bituminosas, das pastas bituminosas, caracterizando elas de forma viscoelástica, utilizando o MSCR e o LAS. Por fim, então, foi feita a análise e a interpretação dos dados, aplicando os modelos para os materiais granulares e também o software Medina para o dimensionamento das camadas. Para as misturas, então, foi definida a nomenclatura de FPE para a mistura de 3% de emulsão, 70% de fresado e 30% de pó de pedra. Para a mistura com cimento, FPE-CI, e para a mistura com cal, FPE-CA. Também foram estudadas as misturas de referência, que teria 100% de agregado natural, 100% de RAP e 70% de RAP, conforme seria a base granular das misturas estudadas. Essas três misturas partiram do estudo de Santos 2021, o qual realizou os mesmos ensaios e as mesmas análises que foram feitas nesse trabalho. Sendo assim, então, os materiais empregados nesse estudo, primeiramente os materiais granulares, do agregado virgem, veio de Itaara, no Rio Grande do Sul, e foi fornecido pela empresa Della Pasco Engenharia e Construções. Esse material ele foi caracterizado por Possebon 2018 e teve as seguintes propriedades descritas aqui no slide. Quanto ao fresado, ele veio da RS 400 entre o município de Candelária e Sobradinho, no Rio Grande do Sul, e ele foi fornecido pelo Dyer. Ele foi caracterizado por Correia 2020, o qual deu os teores de ligante e os DMM. A emulsão asfáltica utilizada, ela foi do tipo catiônica de ruptura lenta e foi fornecida pela CBB Asfaltos, juntamente com as características desses materiais, tanto de resíduo asfáltico, de viscoelasticidade, de peneiramento, sedimentação, carga de partículas. Então, todas essas características já veio diretamente da CBB Asfalto. Quanto à estabilização hidráulica, foi utilizado o cimento Portland, do tipo CP2F40, fabricado na Balsa Nova, no Paraná, e ele foi utilizado na região de Cruz Alta. Foram, então, feitos os ensaios de massa específica, índice de finura, consistência normal e início e fim de pega. E as suas propriedades estão descritas aqui pela tabela. Quanto à cal hidratada, ela foi fornecida pela empresa Neovias e foi utilizada na região de Palmeira das Missões.
As propriedades foram ensaiadas do ensaio de índice de finura e massa específica. Primeiramente, então, foi enquadrado a granulometria e a estabilização granulométrica na faixa C do DENIT, que seria composta por 70% de fresado e 30% de pó de pedra. Além disso, foi comparadas com as faixas também utilizadas no agregado natural, 100% de agregado natural e 100% de RAP da RS 400. Como a gente pode visualizar, a faixa que ficou mais próxima de 70% de RAP e de 30% de pó de pedra foi a de 100% de agregado natural, enquanto somente o RAP acabou ficando um pouco abaixo nas primeiras fases e posteriormente foi normalizado. Com a faixa C já enquadrada, foi feita a compactação para a determinação da umidade ótima e também das curvas de compactação, seguindo então a normativa da Ashton 352. Primeiramente, então, conforme baseados nas referências bibliográficas, foi fixado 3% de água e foi feita a variação da emulsão para assim determinar a umidade ótima dessas misturas. Justifica-se essa variação da emulsão, principalmente pelas referências bibliográficas e também por estudos socioeconômicos sobre os valores da emulsão asfáltica. Então, foi feito através do modelo tripartido do procedimento 04 da Petrobras em 2010 e foi feito no Proctor, utilizando a energia modificada com as dimensões dos corpos de prova de 10 centímetros de diâmetro e 20 centímetros de altura. Posteriormente, então, foi feita a cura de 48 horas a 60 graus Celsius e a definição das curvas de compactação. Sendo assim, então, foi feito o ensaio de reologia, que teve uma nomenclatura diferente adotada, principalmente por elas serem pastas betuminosas e não um componente da mistura. Primeiramente, então, foi definido a nomenclatura de extraído RAP 5070, que foi o ligante extraído do fresado utilizado. O MRE RAP 5070, que foi a incorporação da emulsão junto ao ligante extraído. O MRE RAP 5070 cal, que foi a adição da cal junto à mistura com emulsão. E o MRE RAP 5070 CP2F, que foi a adição de 1% de cimento. Sendo assim, para as proporções adotadas, supôs que essa pasta betuminosa teria 1.000 gramas, e dessas 1.000 gramas, 70% seria de RAP e 30% seria de agregado natural. Desses 70%, então, foi utilizado a porcentagem de ligante que teria nessa composição de RAP, e foi calculada, então, a quantidade de 37,66 gramas para o ligante extraído do RAP. Quanto à emulsão, foi pegados dos 3% que seria da mistura e calculado esses 3% como 22,23, devido à porcentagem de ligante que teria na emulsão, que já foi fornecida pela empresa. Quanto à cal e o cimento, foi feita as composições por meio da densidade, calculando a densidade e assim adicionando as porcentagens das gramas nas misturas, sendo ela da cal 8,36 e do cimento Portland de 10 gramas. A extração do ligante que estava presente no RAP foi feito a partir da Ashton D 2172 de 2017. Primeiramente, ela foi feita a extração pelo Rotarex, depois foi feita a filtragem pelo Kitasato, com a ajuda do Kitasato, e a recuperação pelo rotoevaporador, onde foi feita a recuperação desse ligante para que ele não fosse oxidando, não tivesse sido oxidado durante esse processo de extração, após a extração. Por fim, então, foi feita a caracterização da viscoelasticidade linear dos ligantes, através da normativa da Ashton T 315 de 2022, aonde foi aplicado o equipamento do reômetro
de cisalhamento dinâmico e foram obtidos o modo de cisalhamento e o ângulo de fase. Quanto ao MSCR, foi utilizada a normativa da Ashton M332 de 2023, aonde foram aplicados ciclos de fluência e recuperação, e assim obtido a compliância não recuperável e a porcentagem de recuperação, para assim analisar a deformação permanente dessas pastas betuminosas. Esses índices, eles também podem classificar conforme o valor que foi empregado, através da tabela dos limites dos valores que acabaram sendo obtidos pelo ensaio. Quanto ao... Ficou um negocinho aqui. Quanto ao LAS, ele teve a normativa da Ashton T391 de 2020. São aplicados, então, carregamentos cíclicos de cisalhamento e podem ser obtidos, então, o fator de fadiga de ligante, onde são classificados essas pastas betuminosas em pobre, inferior, mediano, superior e excelente. E também pode ser analisada a fadiga dessas pastas betuminosas. Quanto ao ensaio triaxial de modo de resiliência, foi normatizado pelo DENIT 134 de 2018. Foi utilizado o equipamento triaxial de cargas repetidas e as moldagens das amostras foram sequenciadas conforme definido na compactação, pelo procedimento Rede 04 da Petrobras de 2010. E aí, então, foram moldadas, deixadas pelo processo de cura a 48 horas em 60 graus Celsius na estufa, e posteriormente foram inseridos no equipamento, através de uma membrana que teria a função de confinamento, para poder, assim, aplicar o confinamento, né, nesse equipamento, para que seja simulado de forma mais adequada esse confinamento que seria exercido nas camadas de base e subbase. Após a inserção dos dados no computador, que seriam os dados de tensão confinante e tensão desvio, foram aplicados sequências de tensões para o condicionamento anterior, e dessas sequências foram 500 ciclos até a estabilização, e posteriormente foi feito o ensaio com 18 pares de tensão por pelo menos 10 ciclos de carga cada uma. E, por fim, então, foram coletados os 5 últimos ciclos dos valores de modo de resiliência para todos os 18 pares de tensão. Posteriormente, também foi feita a avaliação do dimensionamento pelo método Medina, aplicando o modelo composto, com os parâmetros do modelo composto, e também foi feito essa avaliação em 4 situações, de níveis de tráfego diferentes e tipos de revestimentos distintos. Para primeiro dimensionamento, foi usado os critérios do método Denner e foi definido as camadas prévias através do método Denner. Foram fixados, então, o revestimento em 10 centímetros para todas as situações, e assim obtidas as camadas granulares. Para a primeira situação A, com classe 1, foi a camada granular 21 centímetros. Para a segunda situação B, classe 3, foi definido 17 centímetros. Para a classe C, para a situação C, classe 4, 15 centímetros. E para a situação D, classe 4, também 15 centímetros. Quanto às análises, foram feitas 6 análises para a situação A, com revestimento asfáltico classe 1, 6 análises para a situação B, com CAP classe 3, e 6 análises para a situação C, e mais 6 análises para a situação D, ambas com CAP classe 4. Essas 6 análises foram feitas as 3 misturas com emulsão asfáltica e as 3 misturas de referência. Então, primeiramente, foi analisada a estabilização da mistura através da curva granulométrica de compactação, onde foi definido a umidade ótima das misturas.
Para a mistura com cimento e cal, definiu-se uma umidade ótima de 6%. Esses 6% seria os 3% de água fixado, mais 3% de emulsão, que foram feitos os pontos, né, os 5 pontos da curva de compactação, entre 2% e 4%, até chegar na porcentagem da umidade ótima de 6%, que seriam 3% de água e 3% de emulsão. Quanto à mistura somente de emulsão, teve uma umidade ótima de total de 5,8%. Da mesma forma que as misturas de cimento e cal, foi fixado 3% de água, então variou-se a emulsão até chegar no resultado de 2,8% de emulsão. Sendo assim, então, foi obtidas as densidades máximas de cada uma das misturas e comparados, então, com as misturas de referência. Segundo a bibliografia, que foi fixada esses 3% de água, as porcentagens ficaram dentro dos valores estudados no referencial bibliográfico e, portanto, comprovam que essa utilização da fixação da água e a variação da emulsão encontra os valores parecidos ou semelhantes a outros autores que utilizaram procedimentos de formas diferentes. Quanto à caracterização da caracterização viscoelástica dos ligantes, no caso das pastas betuminosas, foram obtidos os parâmetros de 2S, 2P, 1D e de WLF a 25 graus Celsius para cada uma das pastas betuminosas que foram incorporadas aos materiais. E sendo assim, então, a gente tem a curva mestra do módulo dinâmico dos materiais estudados. Através dessa curva mestra, a gente pode analisar essas características, primeiramente do ligante extraído, do RAP 5070, que devido à oxidação, ele apresenta um comportamento mais rígido que as demais pastas betuminosas. Quanto à mistura com emulsão, o MRE RAP 5070, teve uma diminuição significativa nos valores de rigidez. Isso provavelmente aconteceu devido à adição dessa emulsão e, portanto, diminuiu os valores de rigidez. Esses valores, eles corresponderam também para as misturas com adição de cal e cimento, já que essas pastas betuminosas, elas são compostas também por emulsão, e a mistura que mais se aproximou nas altas frequências e altas temperaturas foi a mistura de cal, que se aproximou mais do ligante extraído, justificando essa proximidade, principalmente devido à rigidez dessa pasta betuminosa, provavelmente. Quanto às análises dos ligantes, pode observar, então, que apenas a inserção da emulsão já proporcionou ganhos quanto à rigidez desses materiais. Quando a caracterização também foi feita a curva mestra do ângulo de fase dos materiais estudados, pode-se observar que a mistura que mais teve um comportamento desejável, a fadiga, foi a mistura com emulsão de RAP 5070. Já que ela teve os valores maiores nas altas temperaturas e baixas frequências, enquanto nas baixas frequências e baixas temperaturas esse comportamento também acabou ficando adequado. Quanto à mistura de emulsão de cal e emulsão e adição de cimento, não ficou evidente um ganho quanto em altas temperaturas. Apenas nas baixas temperaturas e altas frequências, a mistura com emulsão e a mistura com cimento apresentou um comportamento mais elástico. Quanto à mistura de cal, se assemelha, como já foi analisado anteriormente, ao comportamento do ligante extraído do RAP 5070. Quanto ao MSCR, foram então obtidos os resultados dos materiais estudados. Primeiramente, então, quanto ao ligante extraído do RAP 5070,
o valor da compliância da compliância ficou abaixo, ou seja, pode ser explicado devido à oxidação desse ligante. Quanto à emulsão, o valor também ficaram abaixo, né? Os valores ficaram abaixo devido à emulsão, tendo uma deformação permanente mais adequada, que é a mistura do ligante extraído. Quanto à mistura de cimento, o valor for um pouco mais elevado, comprometendo então a deformação permanente nas misturas com cimento. E para as misturas da cal, teve um desempenho desejável quanto à deformação permanente de forma semelhante à mistura com emulsão asfáltica. Com emulsão asfáltica. Todas as três misturas, elas se enquadraram na classificação do MSRC de extremo, que seria de tráfego extremamente pesado. Quanto aos resultados de porcentagem de recuperação, a gente pode observar que quando inserida a emulsão, igualmente a adição de cal, porque as duas misturas tiveram valores próximos, não há uma piora do comportamento na deformação permanente. Já quando adicionado o cimento, podemos observar que teve uma queda no percentual de recuperação. Ou seja, esse material ele teve um comportamento um pouco abaixo quanto à deformação permanente. Essa foi uma análise que a gente fez a partir das pastas betuminosas das misturas, tentando entender como elas reagiriam numa composição das misturas. Quanto ao LAS, foi feita então a curva CVS para as composições e a curva de Wheeler utilizando o cálculo do fator de fadiga ligante. Primeiramente, então, quanto à curva a curva CVS, podemos observar que a perda parcela da viscosa do comportamento da mistura com cal pode demonstrar que essa mistura ela tem uma rigidez maior, se assemelhando principalmente ao ligante envelhecido. Quanto às outras misturas, tanto a de cimento quanto a de emulsão, tiveram uma viscoelasticidade maior. Na curva de Wheeler, podemos ver que a adição da emulsão acabou tendo um salto de 14% no fator de fadiga ligante, observando então que essa adição teve um aperfeiçoamento junto ao ligante extraído. Na adição de cimento, também podemos observar que esse aumento nesse fator de fadiga ligante teve um salto pequeno, mas também considerável, de 4%. Sendo assim, na análise reológica, a gente pode descrever que a mistura que teve melhores comportamentos, tanto a deformação permanente quanto a deformação quanto à fadiga, foi a mistura de emulsão asfáltica. Além disso, então, a gente pode analisar o parâmetro de modelo do VECD quanto à curva de fadiga, e podemos observar que as misturas com a ligante extraído e a mistura com cal ficaram nas classes medianas, enquanto a mistura com emulsão e com cimento tiveram uma classe excelente, devido aos valores que foram obtidos. Quanto ao modo de resiliência após a aplicação no ensaio triaxial, a gente observou, então, o MR médio para os 18 pares de tensões. Para o FPE, ele variou de 642,52 a 892 para os 3 CPs. Quanto à mistura com cimento, ele variou de 331 até 706. E quanto à mistura com cal, ela teve uma variação maior, de 822 a 901. Dessas três misturas, a gente pode observar também o desvio padrão e o coeficiente de variação, aonde a gente constatou que quem teve o maior desvio padrão foi a mistura com cimento e a menor
o menor desvio padrão foi a mistura de cal. E isso refletiu-se também no coeficiente de variação, onde o maior coeficiente de variação foi na mistura com o cimento e o menor coeficiente de variação foi a mistura com cal. Por meio do gráfico, onde a gente consegue analisar o comportamento para os 18 pares de tensão do modo de resiliência, percebe-se que a mistura que mais se sobressaiu quanto a esse valor de rigidez foi a mistura com cal. Sequencialmente veio a mistura com emulsão asfáltica, não ficando tão abaixo, e mais inferior teve os valores de cimento. Entretanto, quando analisadas as misturas de referência de 100% de agregado natural, 100% de RAP 70, de RAP fresado da RS 400 e também da composição de 70% de RAP e 30% de pó de pedra, as três misturas analisadas elas se sobressaíram quanto à rigidez, concluindo então que a emulsão ela aperfeiçoa essa propriedade, aumentando a rigidez. E a adição de cimento, ela acaba diminuindo um pouco essa rigidez, devido principalmente, conforme foi analisado, às propriedades químicas do cimento, que podem ter tido alguma reação química entre a emulsão e o RAP, e acabou tendo uma redução da rigidez. A partir do modo de resiliência das misturas, foram analisados os modelos de regressão, para então entender o comportamento dessas misturas, quais as influências que poderiam ter sido aplicadas a esse material. Para o primeiro modelo, temos a influência da tensão confinante, aonde a gente pode observar os parâmetros K1, K2 e R ao quadrado. No parâmetro R ao quadrado, a gente pode descrever que esse material teve uma influência maior ou não se ele se aproximou de 1. Ou seja, para essas misturas estudadas com emulsão, a que melhor se aproximou desse modelo foi a mistura com cal, tendo o valor de R ao quadrado de 0,956. Ou seja, esse material ele teve uma influência considerável da tensão confinante. De forma semelhante, a mistura com emulsão também teve valores próximos a 1. Esses valores também podem ser observados nas misturas de agregado de 100% RAP, 70% de RAP e 100% de agregado natural. Apenas a mistura com cimento teve valores um pouco abaixo do R ao quadrado, descrevendo que essa mistura não teve uma influência tão grande das tensões confinantes. Quando é o segundo modelo, foi utilizado o modelo que tem a influência da tensão desvio, tá errado aqui no slide, mas é a tensão desvio. E desse modelo, a gente tem os mesmos parâmetros que o modelo da tensão confinante, que é o K1, K2 e o R ao quadrado. De forma bem diferente do modelo anterior, podemos observar que essas misturas elas não têm uma influência tão grande da tensão desvio, apesar de ter ficado semelhantes os valores, sendo a mistura com mais influência a de cal, e a segunda com maior influência foi a de emulsão, e por último a de cimento. Esses valores eles ficaram próximos também das misturas de referência, mas podemos observar que eles não são tão influenciáveis quanto a tensão confinante visto no slide anterior. Quanto ao terceiro modelo, seria analisada então a influência do somatório de tensões. Nesse modelo, a gente pode observar também os parâmetros K1, K2 e R ao quadrado. No R ao quadrado, podemos verificar que os valores também não se aproximaram tanto de 1, ficaram próximos, mas ainda assim variaram bastante de mistura para mistura, tendo maior valor ainda como a cal, posteriormente a emulsão e, por último, o cimento. Entretanto, para esse modelo, teve uma divergência com os valores dos agregados de referência, que seria de 100% de RAP, 70% de RAP e 100% de agregado natural. Essas três misturas de referência elas se aproximaram bastante de 1, enquanto as misturas que têm a emulsão não se aproximaram tanto.
tendenciando, então, que as misturas com adição de emulsão e de cimento e cal não têm uma influência tão grande do somatório de tensões. Esse somatório de tensões seriam as tensões confinamento, tensões de desvios e as principais tensões utilizadas no ensaio de modo de resiliência. Posteriormente, então, temos o modelo composto, que tem a influência tanto do tensão-confinamento quanto a tensão-desvio. Na verdade, foi uma modificação do primeiro modelo acrescido da tensão-desvio. Esse modelo ele é utilizado pelo software Medina para, então, assim, prever qual seriam os melhores modos de resiliência dos materiais. Nesse parâmetro, podemos observar que temos mais uma condicionante, mais um parâmetro, que seria o K3, adicionados ao K1 e K2, já observados no modelo anterior, e o R ao quadrado. Nesse modelo, também temos as mesmas percepções de que a cal se aproximou mais de 1, depois seguidos da emulsão e, por último, o cimento. Nessa análise, podemos observar que foi descrito de forma adequada esses materiais por se aproximarem bastante de 1, de forma semelhante com as misturas de referência, de 100% de RAP, 70% de RAP e 100% de agregado natural. Apenas a mistura de cimento teve um valor mais abaixo, o que pode ser justificado por esse material, essa mistura não ser influenciada pelas tensões de confinamento e desvio, ou menos influenciada do que as outras demais misturas. Por último, então, foi utilizado o modelo universal, onde são acrescidos a pressão atmosférica, os invariantes de tensões e a tensão cisalhante octoédrica. Nesse modelo de regressão, ele foi desenvolvido pela Ashton e ele teve valores bem diferenciados dos últimos modelos já vistos. Primeiramente, porque a mistura com cimento teve uma semelhança maior, ou seja, se aproximou mais de 1, enquanto as outras duas misturas acabaram ficando um pouco abaixo nos valores de R ao quadrado. Para as misturas de referência, se assemelharam à mistura com cimento, tendo valores próximos de 1. Podemos observar, então, que nesse parâmetro temos uma influência da pressão atmosférica e desses 3 parâmetros, mais na mistura com cimento. Sendo assim, então, foram analisados todos os modelos e o modelo que melhor descreveu os materiais, tendo os melhores resultados, foi o modelo composto, utilizado pelo método Medina, tendo o valor de 0,997 para o 100% de agregado natural, 0,989 para o 70% de RAP, 0,974 para 100% de RAP e 0,975 para cal. Quanto para cimento, ele ficou um pouco abaixo dos outros valores, apenas no modelo universal, que teve os maiores valores. Quanto à mistura de emulsão, ele teve o maior valor de 0,927. Através do gráfico, a gente pode observar que os valores menores ficaram na mistura com cimento, enquanto teve uma variação proporcional das outras misturas para cada um dos modelos. Sendo assim, então, foi desenvolvido as equações para a obtenção do modo de resiliência desses materiais, através dos valores obtidos pelo modelo composto. O modo de resiliência médio das misturas foi 771 para a mistura de emulsão, 508 para a mistura com cimento e 859 para a mistura de cal. Podemos observar, então, que teve o melhor MR médio foi da mistura de cal, seguido da emulsão e, posteriormente, do cimento. Quanto ao método de dimensionamento nacional, foi utilizado o software do Medina, na versão 1.1.9.0, onde foi feita a análise, primeiramente, da propagação da área trincada,
aonde o software ele tem um limite dessa área trincada de 30%. Das 3 misturas analisadas, para a situação A e para a situação B, os valores ficaram abaixo desses 30% de área trincada. Enquanto para a situação D e para a situação C e a situação D, eles acabaram ficando mais elevados que esse 30%. Entretanto, em comparação com as misturas de referência, esses valores eles tiveram um acréscimo de propriedades com a emulsão, onde as 2 primeiras situações acabaram tendo essa área trincada menor que 30%, o que não ocorreu nas outras 3 misturas de referência, que acabaram não atingindo esses 30% de área trincada, sendo elevado esse valor. Nesse gráfico, nessa tabela, a gente pode observar qual seria os meses que teriam atingido os 30% de área trincada. Aqui, nas imagens, a gente pode verificar onde foi atingido, né, esses 30% de forma gráfica na situação C e na situação D. Analisando com as misturas de referência, podemos observar que os valores dos meses, no caso, os meses que teriam essa área trincada, esse porcentagem limite da área trincada, ficaram ou semelhantes ou abaixo às misturas de referência, tendo apenas o valor de 26 para a situação D, do cimento, ficando abaixo das misturas de referência, enquanto as outras 2 tiveram valores semelhantes às demais misturas analisadas de referência. Além disso, foi feito, então, o dimensionamento conforme o Medina, fixando, então, as camadas granulares e variando o revestimento, para assim verificar qual foi a porcentagem e a quantidade de centímetros que diminuiria na camada de revestimento ao aplicar essas misturas com emulsão asfáltica, cimento e cal. Para a primeira situação, então, temos os valores de revestimento de 8,8 para a emulsão, de 10 para o cimento e 9,4 para a cal. Para a situação centímetros da camada granular, da mistura de emulsão, 12,5 da mistura de cimento e 12,5 da mistura da cal. Para a situação C, foi fixado então 15 centímetros da camada granular, tendo o valor de revestimento de 16,3 para a emulsão, 16,9 para o cimento e 16,3 para a cal. Quanto à situação, foi fixado também os 15 centímetros, conforme visto anteriormente, e o revestimento ficou em 21 centímetros para a emulsão, 21,8 centímetros para cimento e 21,3 para a cal. Fazendo uma análise, então, da diferença média em centímetros do revestimento, podemos observar que, em relação à mistura com 100% de RAP, da RS 400, a mistura com emulsão teve uma diferença de 0,8 positivamente, ou seja, diminuiu 0,8 centímetros. Quanto à cal, teve uma diminuição de 0,4 centímetros. O cimento, por ter sido maior o revestimento para a situação C e para a situação D, não podemos observar esse ganho para essas 2 últimas situações. Enquanto para a situação A e para a situação B, os valores foram de 0,3 na situação A e 0,1 na situação B. Quanto à mistura de 70% de RAP, de referência, teve uma diferença na emulsão de 1 centímetro. Quanto para a mistura de cal, teve uma diferença de 0,6 centímetros. De forma semelhante à mistura com RAP, a situação D, C e D acabaram tendo valores menores que a mistura com o cimento, sendo apenas tido uma redução desse revestimento na situação A e na situação B, de 0,7 e 0,4. Por último, então, temos a mistura com 100% de agregado natural, onde teve os valores de diferenças mais expressivos. Quanto à emulsão, teve uma diferença de 1,6 centímetros. Quanto ao cimento,
teve uma diferença de 0,8 centímetros, e quanto a cal, teve uma diferença média de 1,3 centímetros. Sendo assim, a estabilização de emulsão e a adição de cimento Portland e cal proporcionaram uma melhoria e diminuíram as camadas de revestimento em relação às misturas de referência. Podemos observar ainda que as misturas compondo 100% de RAP e 70% de RAP, que seriam os fresados, acabaram tendo valores melhores de revestimento, tanto para a situação C quanto para a situação D, em referência, né, levando em consideração a emulsão, a mistura com cimento. Já as demais misturas de emulsão e cal, elas foram relativamente superiores às 3 misturas de referência e à mistura com cimento. Sendo assim, então, conclui-se que o presente trabalho contribuiu para o aperfeiçoamento da técnica de misturas recicladas a fio no âmbito nacional, pois ela descreve as propriedades das misturas estabilizadas com emulsão asfáltica, estudando ainda a adição de cimento Portland e cal hidratado. Sendo assim, os objetivos da presente pesquisa foram concluídos, uma vez que a gente pôde apresentar as características desses materiais por meio da análise granulométrica e também acrescidos da reologia das composições dos ligantes. Esses resultados, eles corroboram com a denominação de que essas misturas são híbridas, ou seja, elas se comportam tanto como material granular quanto como material viscoelástico, apesar de que não foram feitas análises das misturas da viscoelasticidade, apenas das pastas bituminosas. Comprovou-se ainda, então, que essas misturas atendem os critérios do software Medina para as situações iniciais A e B, com tráfego um pouco de leve a médio, enquanto para as situações C e D, eles tiveram valores semelhantes às misturas de referência. E elas podem, então, ser empregadas em camadas de base e subbase das rodovias brasileiras, de forma funcional e sustentável. Então, a mistura de FPE, que seria com emulsão, proporciona ganhos à reologia, tanto a deformação permanente quanto a fadiga, na análise das pastas bituminosas. O seu MR, ele foi considerado como médio por estar em valores entre a mistura da cal e a mistura de cimento. Por fim, ele foi a mistura que mais reduziu a camada de revestimento. Quanto à mistura de cimento, teve alguns ganhos, principalmente quanto à fadiga, tendo um comportamento um pouco diferenciado na deformação permanente. A adição de cimento à mistura acabou tendo uma perca de resistência, ficando os valores mais abaixo das 3 misturas. E teve uma diminuição no revestimento para as situações iniciais A e B, só que nas situações C e D, essa mistura acabou ficando inferior às misturas de referência, que eram constituídas de RAP. Quanto à mistura da cal, ela pode ser considerada como uma mistura rígida. Sua composição bituminosa apresentou semelhanças ao ligante oxidado devido à sua rigidez, apresentando ganhos positivos quanto à deformação permanente. Quanto à fadiga, devido a ela ser uma mistura rígida, acabou apresentando comportamentos um pouco abaixo das misturas de emulsão e da mistura de cimento. Ele aumentou significativamente o modo de resiliência, apresentando os valores maiores de modo de resiliência com a adição da cal. E também reduziu a camada de revestimento, um pouco menos que a mistura somente com emulsão, mas também teve uma redução dessa camada. Por fim, então, de modo geral, a mistura que se comportou melhor foi a mistura FPE, tanto para análise de modo de resiliência quanto em relação às composições reológicas. Porém, se o objetivo da mistura for um ganho de resistência, de rigidez, a adição de cal se sobressaiu, obtendo os valores maiores de modo de resiliência. Sendo assim, não pode ser feita uma análise completa dessas misturas, do comportamento. Sugere-se, então, para os próximos trabalhos, ter uma análise da influência da granulometria
no comportamento dessas misturas, principalmente devido à incorporação da emulsão, se essa granulometria teria alguma influência da emulsão. Também se propõe a avaliação do emprego de diferentes técnicas de compactação e a sua influência no comportamento dessas misturas com emulsão e também cimento e cal. E também verificar a influência da temperatura no comportamento das misturas, quando se diz respeito ao modo de resiliência. Por fim, então, sugere-se um estudo do efeito químico gerado entre a emulsão, a cal e o cimento, aonde a gente conseguiria descrever melhor esse comportamento por meio desse estudo químico dessas composições. Por fim, então, a aplicação e acompanhamento das misturas recicladas a frio com adição de emulsão, cimento e cal em trechos experimentais. As referências bibliográficas que foram utilizadas na pesquisa e obrigada pela atenção.